não é bem o livro dos Atos dos Apóstolos, só aparece o Pedro e o Paulo quase. É um livro de aventuras. Aliás, eu já desafiei pessoas para fazerem os Atos dos Apóstolos em banda desenhada, porque é o livro das aventuras do Espírito Santo. Muito imprevisível, não se ouve? É muito imprevisível, é impressionante. Mas, aqui nos Atos dos Apóstolos, como sabem, mas mais adiante tocaremos nesse assunto, nos Atos dos Apóstolos os Atos dos Apóstolos começam com o desespero de Jesus. Como sabem, ele estavam a jantar e dizem-lhe assim, olha, isto está aqui, é textual, que dizem assim a Jesus, já depois da ressurreição, tinha sido uma situação tramada durante toda a vida de Jesus, depois diz, então, estão, portanto, a jantar, dizem-lhe assim, será hoje que vais tomar o poder? Diz aqui, será hoje. Essa leitura do capítulo 4, o quarto, aqui, que diz assim, a multidão, eu estou a ler mal, mas eu ponho o livro melhor. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que possuía, mas tudo era comum entre eles. Com muito vigor, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande atenção. Não havia entre eles ninguém, nenhum indigente. Porque os que tinham terras ou bens vendiam-nas e punham tudo em comum, punham-nas nos Atos, punham isto aos pés dos apóstolos. E era distribuída a cada um conforme precisava. Quando vier, está bom. Ora, é só carregar. Sim, era assim. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que possuía, mas tudo era comum entre eles. Com muito vigor, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles tinham grande aceitação. Não havia entre eles indigente algum, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. Estou assim a ler mal, mas agora creio que entenderam o texto. Este é um texto fantástico.
sabem que Engels dizia que este era o texto do comunismo primitivo cristão. É evidente que isto, num grupo pequeno, dava. Depois, quando passa para uma sociedade grande, a coisa complica-se. Mas o que eu quero hoje comentar é o Pentecostes de Jesus, o Pentecostes da Igreja, mas não por causa de há 2000 anos, que isso já não nos interessa. Nós não temos que resolver os problemas de Jesus de há 2000 anos, nem os problemas da Igreja de há 2000 anos, não é? O nosso temos problemas hoje, como é que os resolvemos hoje? Portanto, as dimensões, a dimensão social das festas atuais do Espírito Santo. Eu quero só enunciar a tese geral e depois vou à análise. Eu já participei várias vezes das festas do Espírito Santo na Ilha Terceira e, sobretudo, na Ilha do Pico, muitas vezes. Mas depois também participei no Canadá. Como sabem, os açorianos levaram sempre a festa do Espírito Santo para a imigração. Para todos os lados onde estava, há sempre a festa do Espírito Santo. E eu fui uma vez pregar também a festa do Espírito Santo a Kingston. E havia lá os açorianos e os portugueses de ilha. Nunca se associavam, achavam que o Espírito Santo era só uma coisa açoriana. Ora, o problema, como sabem, as festas têm origem na Catalunha, vieram para Portugal muito pelas mãos dos franciscanos, ali onde havia uma terra que chamavam Presépio, na antiga estrada para Lisboa, Alenquer, era um grande centro. Também o Penedo, em Sintra. Mas isso já é uma realidade posterior. Porquê? Na Idade Média, havia um senhor, o abade de Calábria, Joaquim de Flora, ou Joaquim de Fiore, que concebeu a leitura da história humana, em que havia a idade do pai, depois houve a idade do filho, e depois estava para chegar a idade do Espírito Santo. Acabavam-se as instituições todas da sociedade e da Igreja, e era o Espírito Santo só que mandava. Sabem que isso depois teve uma aventura enorme, porque os Fraticelli tomaram conta, depois foram condenados, e foi uma grande complicação, mas essa ideia, há um padre jesuíta muito famoso, o padre de Lubac, publicou uma obra notável sobre a postérité de Joaquim de Fiore. A posteridade, aquilo que ele teve a influência na modernidade e depois no socialismo do século XIX. Foi um pensamento que teve muito êxito. Estas coisas agora que a gente fala, já nós as situamos muito mais aqui na área portuguesa, quer seja aqui no continente, quer seja sobretudo nos Açores, mas nos Açores muito mais na Terceira e nas outras ilhas, não tanto em São Miguel, porque tem o Santo Cristo que come tudo. Agora, o problema ali eram as festas do Espírito Santo. Vamos lá ver um bocado a simbólica disso. Aqui tem os tabuleiros. Eu nunca assisti aqui aos tabuleiros, não sei na televisão. Mas tem a mesma simbólica no cimo do tabuleiro. A simbólica é sempre uma coroa e também a pomba, mas também tem o cetro real. Nos impérios do Espírito Santo, como dizem nos Açores e em tudo que depende, há sempre essa coisa. Só que
nisto tudo, e vejam a subversão total que foi feita. A subversão total é esta. É a subversão política, a subversão económica e a subversão social. Porque, a culminar, havia essa simbólica da cruz, da coroa, do cetro real, e a simbólica, claro, isso era o poder da pomba, o poder do Espírito Santo. E então era sempre coroada, e ainda continua nos Açores, coroada uma criança, não um adulto. Quem é coroada é uma criança, não é um adulto. É um poder que é só do Espírito Santo. O mundo vai poder ser entregue às crianças. As crianças é que vão mandar. Quer dizer, porque é o Espírito Santo que as habita, ainda não fizeram muitas asneiras, portanto o Espírito Santo anda à vontade. E, portanto, elas é que vão mandar no mundo. E vão sempre, por isso, vão para aquilo que chamam os impérios, são capelinhas fantasticamente bonitas. E depois tem uma outra dimensão, que depende dos lugares. A dimensão económica é que o que é encarregado para as festas do ano seguinte tem de assegurar, e nos Açores, graças a Deus, reduziram, ou graças ao demónio, reduziram tudo a erva e a vacas, não é? E agora vão ter um grande problema económico daqui a pouco. Mas eu vi também nos Açores, no Canadá, encarregava-se um que tinha uma grande finca, uma grande agricultura, de 2 touros grandes, ser alimentados durante o ano todo, e isso era fazer comida para todos. Não havia nada de próprio, aquilo é de todos, e é repartido a todos. Aquilo que chamam a grande sopa. É um bocado parecida com a sopa de pedra aqui, vizinha, mas realmente é uma abundância de carne enorme. Para toda a gente. Não havia nenhum necessitado, nesse dia não há nenhum necessitado. E depois a subversão social. Porquê? Porque ali não há desigualdades também sociais. Estão todos à mesma mesa, comem da mesma comida e não há aquilo que nós chamamos hoje as desigualdades sociais, e quando não há muitas vezes desigualdades assim, económicas, o que há é pelo menos as questões de prestígio, não é? Entre as pessoas, entre os grupos, entre as famílias. Era, portanto, estas festas do Espírito Santo significavam o mundo às avessas daquele que temos. Isto é muito importante. O mundo às avessas. Quem me dera que isso acontecesse, não é? Quer dizer, o mundo às avessas deste que temos, não é? Porque uns têm tudo e outros não têm nada, outros têm pouquinho. E reparem que isto é a nível mundial. Hoje, na atualidade, a gente pode ver isso, mas nos Estados Unidos ainda tem aquela coisa de que os muito ricos, os Bill Gates, todos que há, ainda fazem fundações, sustentam universidades, ainda. Porquê? Porque é uma forma de prestígio divino e humano, e pensam que ficarão na memória das pessoas. Aqui, mais para o mundo, assim, cá europeu, quem o tem chama-lhe seu. E não reparte com ninguém. Há uma fundação de Champalimau, mas havia a Gulbenkian, mas esse nem em português era. Então, há uma coisa que é muito importante nós vermos, é que este mundo que temos não é mundo que se apresente. Quem ainda não leu tem a obrigação de ler. E eu digo obrigação mesmo, que é uma obrigação do coração. Que é um texto fantasticamente bonito, chamado A Alegria do Evangelho. Evangelii Gaudium. Eu estou aqui com esta edição, que é da Difusora Bíblica, porque tive uma das Paulinas, mas eles têm uma dificuldade de falta de tinta. E aquilo é muito descolorido.
e como é muito descolorido, esta é assim um bocadinho mais fácil para a gente que já tem os olhos cansados. Mas é um documento exemplar. Como sabem, e nós lá iremos aos textos do Novo Testamento, como sabem, nós muitas vezes, os padres, temos a mania de chegar à homilia e começarmos a explicar o texto bíblico. O texto já está lá, mas armamos a fazer uma exegese assim, rapidinha, e geralmente assim, para depois fazer aplicações morais para a nossa vida. Ora, nunca pode ser assim. E um dos exemplos grandes da pregação é esta do Papa Francisco. E eu digo porquê? Porque o primeiro princípio da pregação cristã é a empiria. É o que está a acontecer. É o mundo que temos diante de nós. É a paróquia que temos diante de nós. É a cidade que temos diante de nós. É a zona do país que temos diante de nós. É o país que temos diante de nós. É o continente que temos diante de nós. E agora, como está tudo misturado, não é? Porque esta desgraça enorme que aconteceu, que se chama esta universalização, esta mundialização e outros nomes que lhe dão, que é o seguinte: as grandes multinacionais mandam em tudo e em toda a parte. Quer dizer, se virem aí uma coisa qualquer que esteja a dar lucro, é logo apanhada por uma maior. Até na comida, não é? Os supermercados foram uma coisa fantástica, mas coitados dos pequenos comerciantes. Ficaram a chuchar no dedo, não é? Não puderam fazer nada, não podem. Ora, os grandes grupos têm muitas vantagens. A gente come aqui durante o inverno, porque os climas são os mesmos, mas são em épocas diferentes, a comer uvas do Chile, não é? Quer dizer, porque lá é a altura das uvas. E, portanto, circula tudo. Para quem tem dinheiro, não é? Para quem tem posses. Portanto, o mundo circula todo. Mas esta mundialização é também uma mundialização da indiferença, porque, reparem, em Portugal, eu não posso dizer isto, está aqui tanta gente, mas a gente desapareceu. Só há números. Quantos milhões de euros? Quantos milhões disto? Quantos milhões daquilo? Quantos milhões daquele outro? Não há histórias de vida das pessoas, a não ser nas paróquias, não é? Em que as pessoas vão lá a ver se recebem algum porque estão cheias de fome, ou da Cáritas e tudo. Aí há gente. Há gente que anda, uma meio clandestina, outra claramente porque já estão habituados a ser pobres, outros foram empobrecidos agora, e portanto, aí há gente. Mas nos grandes números da finança, da economia, não há gente. Quantos números, quanto é que se gastou, quanto é que isto, quanto é que é aquilo. Resultado, a redução de tudo àquilo que nós na escolástica, e o professor Bento que me desculpe, havia um segundo grau de abstração que era a matemática, que eram os números. E tudo é reduzido a número. Não há gente, não há população. Não se pode falar senão numa coisa que havia antigamente, não sei se chegaram a ver, eu creio que alguns que passaram em Aldeia Nova e em Fátima ainda puderam ver, que era um filme canadiano que era só de números. Era só fazer contas, era jogar, eram histórias lindíssimas com números, que eram números que falavam. Agora os números é para calar as pessoas. Agora os números são todos para calar as pessoas. Isto não pode ser porque isto custa tanto. Isto gastou-se tanto. Nunca se pensa para que é o dinheiro, para que é que são as coisas, para o destino universal.
dos bens, reparem nisto, que é uma coisa que a gente esquece, que é, em primeiro lugar, a realidade fundamental, que é o destino universal dos bens. Vocês chegam aqui e veem logo o Papa Francisco a dizer: antes da propriedade privada, que é importante para saberem governar bem as coisas, há o destino universal dos bens. Antes da apropriação privada, há o destino universal dos bens. Este é o princípio da doutrina católica, mas também não podia ser de outra maneira, não é? A criação do mundo foi para toda a gente, não é? Ora, então há esta questão complicada. Vamos lá ver os problemas que temos hoje. E nunca perder os olhos é dos problemas que temos hoje. Onde nós estamos. Não é, eu não tenho nada que resolver os problemas de Jesus de há 2000 anos, nem da Igreja. Só que esses problemas de lá ajudam-nos a ser um foco para iluminar os que temos agora. O problema cristão, o problema da pregação, o problema de tudo, é o vai-vem. O vai-vem entre a atualidade e o princípio cristão, e o princípio cristão e a atualidade. É neste vai-vem que nós fazemos o caminho da fé. Ora, eu ia começar por uma coisa que para mim é fundamental. Antes do Pentecostes da Igreja, há o Pentecostes de Jesus. Sabem que Jesus levou-lhe muito tempo a encontrar o seu caminho. Tinha já para aí 28 anos, quando encontrou o seu próprio caminho. E vejam, eu vou seguir aqui o Evangelho de São Lucas. E em São Lucas, vocês, peço-lhes que, por exemplo, se tiverem aí, eu disse isto mais ou menos de cor, que é o seguinte, não, depois já lá vou. Jesus, andando à procura do seu caminho, por muito lado, finalmente encontrou-se com João Batista. Como sabem, João Batista é o João Banheiro, não é? Porque o batismo significa banho, e ele era um assim, democrata da salvação, e foi para a beira de um rio, e aí havia água para todos, queriam mudar de vida, faziam uma festa de mudança. Só que ele era como aqueles padres do começo do século em Portugal, chamados padres da vinagreira, que eram os padres que avinagravam sempre a pregação, assustando as pessoas sempre com o inferno, e de repente podia morrer e ir para o inferno, não é? As pessoas estavam sempre no susto. O João Batista também vem com uma pregação com uma pedra em cada mão, diz: ou se convertem ou isto vai ser um desastre total. E Jesus andou com ele, e andou tanto isto, os grandes exegetas estão todos de acordo que isto tem uma base histórica. Não quer dizer, depois João escreve de uma maneira, esse escreve de outra, porque isto é escrito muito mais tarde. Nós temos os textos do Novo Testamento, são textos das igrejas, são textos das comunidades, textos daquilo que animava comunidades muito diferentes. Mas, cuidado, no Novo Testamento só há um referente, é Jesus Cristo. Não é Pedro, nem é Paulo, nem é ninguém. É ele. Todos escrevem sobre ele. Ele nas comunidades. Há muita gente que gosta de ir a Jerusalém e ver os lugares onde Jesus andou. Eu nunca fui, nem vou, nem irei. Por uma razão simples, Jesus teve de sair de lá de avião, numa nuvem, senão ainda apanhava outra vez. O problema... as pessoas têm a devoção, às vezes chegam com água do Rio Jordão para fazer o batismo. Digo ao Senhor, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, já é uma coisa antiga. Não, mas vêm com essas devoções, ou então estiveram no... eu até tive uma amiga que foi lá, era muito gorda, e quis ir para o túmulo do Lázaro. E meteu-se dentro para tirar, foi desgraça. Ora, o problema é, as pessoas têm assim uma devoção. Jesus andou por ali,
Claro que andou e muito bem, e eu gosto das pessoas que vão lá e façam o estudo, não tenho nada contra. Só que não quero que esqueçam que Jesus ressuscitado está no coração de Deus e está no coração de todas as pessoas. É o Cristo ressuscitado em todos os lugares da terra que é necessário descobrir. Ora, Jesus, depois de molhadinho como um pito, o que é que acontece? Acontece que diz aqui o texto, não estou a inventar nada, vocês vão ver aqui o que diz aqui, olha, talvez aqui assim. Está aqui. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, se achava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho bem-amado. Hoje te gerei. Reparem, há o batismo de João, e muitas vezes as pessoas falam do batismo de Jesus como sendo o batismo no Jordão. Isso não é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo, é este Pentecostes, em que ele, estando em oração, e sabem que a oração nunca é para convencer a Deus. A gente anda sempre com as gemideiras das missas e tudo, ó Senhor isto, ó Senhor aquilo. Fazemos da oração uma central de informação, como se Deus estivesse mal informado e a gente vai-lhe contar como é que isto se passa por aqui. Tu não sabes, mas a gente vai-te dizer e vê se olhas um bocado por nós e não sei o que mais. Quer dizer, esta coisa não pode ser de outra maneira, nós somos limitados, não é? E nós precisamos de recorrer a Deus. Não é, eu não estou nada contra a oração de petição, o que é que a gente há de fazer? Agora, o problema não é esse. O problema é de não pensar, em não fazermos de Jesus ou de Deus alguém distraído. E que a gente anda a ver se o apanha, anda a ver se o converte a nós. Ora, nós é que precisamos de ser convertidos, não é Deus. Espero, pelo menos, que Jesus Cristo seja numa boa. Agora, o problema grande, difícil, é de perceber que foi este acontecimento pentecostal em que Jesus aqui aprendeu tudo. Porque aprendeu o quê? Que do céu só podem vir declarações de amor. O João pensava que do céu iam chover picaretes. Não, do céu só podem vir declarações. E como Jesus era democrata, isto é para todos. E então começou a sua pregação. Cuidado que antes foi tentado, as tentações messiânicas, não é? As tentações anti-Espírito Santo. As tentações do espírito mundano, do espírito do poder económico, político e religioso. E ele mandou o diabo bugiar, não foi? É isso. Então começa o problema de Jesus, que vai à sua própria terra apresentar o seu programa. E o programa é tão engraçado que ele perdia lá as eleições. Perdia completamente lá as eleições. Aliás, no final até quiseram atirar com ele de uma ribanceira abaixo. E porquê? Reparem bem. Ele, quando vai a Nazaré, começa a expor o seu programa. E o seu programa, vocês conhecem, um programa que já vinha de profetas anteriores, que era: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos
e para proclamar um ano da graça do Senhor. Agora vejam o texto malandro que aqui está. Este é o Lucas, claro. E enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentos. Então começou a dizer: hoje, realizou-se esta escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a seu respeito, espantados com as palavras da graça. Só falava da graça, não falava da desgraça. Porquê? Porque no texto de Isaías não era o dia da graça do Senhor. O texto a seguir, antes de enrolar o livro, era o dia da ira de Yahvé. E Jesus, qual ira, qual carapuça, não leu. E então começaram a dizer: então ele agora só leu o que lhe interessa? Quem é ele para andar a fazer isto? E há uma discussão tal que dizem que no final o querem atirar de uma ribanceira abaixo. Ele passou por meio deles e foi à vida. E foi à vida e continuou a sua revolução. Só que as coisas complicaram-se para Jesus. Se quiserem saber isso de uma forma muito clara, é no capítulo 7. Estava no capítulo 4, não é? Agora, no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, o que é que acontece? Acontece uma coisa extraordinária. É que ele começa a saber que, agora como querem fazer ao Papa Francisco, estão a sabotá-lo. E então, o que é que ele faz? O João não pode controlar o jogo. O João está na cadeia, os discípulos chegam lá: olha quem tu andastes a acarinhar, anda aí a estragar tudo. Então, João, como homem honesto, mandou-lhe 2 discípulos para levarem uma resposta. É verdade ou não que andam para aí a dizer? E o Jesus diz: não, isto está a correr bem. E começa a falar de novo do programa, as transformações que estão a existir. Só que, quando se vão embora, os discípulos com a mensagem para o João dizer as coisas, isto está a andar. Diz esta coisa extraordinária: o que é que foste ver ao deserto? E então começa: foste ver, e ele diz: olha, fostes ver o profeta, e mais que um profeta, não conheci ninguém nascido de mulher tão grande como ele. Um espanto. Mas depois acrescenta uma coisa aqui, olha, se me puder, só para eu ler, é só esta coisa: digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há um maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu o seu próprio pecado, por aqui abaixo. Então o que é isto? Então João é assim uma coisa tão grande e agora o menor é maior que João. Vamos ver como é que o Lucas descalça a bota. De uma forma muito simples. O regime de João, e até João, era o regime no que tinha de melhor dos profetas, daqueles que viam melhor que os outros. Um profeta é um clarividente, mas eram também uns moralistas. E agora chegou um que é testemunha de quê? Do amor que Deus nos tem. Como sabem, o único emprego de Deus é gostar de nós. Se não gostar de nós, vai para o desemprego e acabou. Quer dizer, o Deus, como amor, é isso mesmo. Então, começa a discussão e ele diz: isto é uma canalha. É no mesmo texto: isto é uma canalha. É como aqueles garotos que estão na praça, se uns querem jogar aos enterros, estão os outros a jogar aos casamentos. Uns estão a jogar aos casamentos, quer dizer, a jogar aos enterros. Veio João Batista, que era um austero, e diz: ei, Senhor, é insuportável o gajo. Agora vem o Filho do Homem, come e bebe, e dizem: é um amigo dos copos. É um beberrão, é um comilão, está aqui, olha, eu não estou a inventar, quer dizer.
O que eu devia inventar era saber manejar isto. Agora, é que diz assim... Está escrito. Com efeito, vejo João Batista, não come pão, não bebe vinho, e dizeis, o demónio está nele. Veio o Filho do Homem, come e bebe, e dizeis, eis um glutão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Diz ele, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, e começa depois um texto sobre o amor. Ora, estamos aqui perante algo, uma coisa. O que é que há de especial no movimento de Jesus? O que é que há de especial no movimento de Jesus para ser a subversão completa dos profetas e da Tora, de tudo? Como sabem, há uma leitura cristã do Antigo Testamento, é ler o Antigo Testamento à luz do Novo. E não é como muita gente faz, lê o Novo à luz do Antigo, que traga tudo. E então, o que é que acontece? Acontece que vamos por aqui adiante e eu vou logo ao desfecho. Mas antes tenho de falar de uma coisita aqui, que vem no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, que é um texto sobre as mulheres, não é? Nunca ouviram? Diz que as mulheres, aqui assim, só este instantinho. Depois disso, ele andava por cidades e aldeias pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demónios, eram muitos, porque 7 quer dizer assim, não eram os demónios todos, mas eram bastantes. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras, que os serviam com os seus bens. Parem bem. O plano aqui. As mulheres não podiam andar em público assim sozinhas, hein? O que é que Jesus encontrou nas mulheres? As que se decidiram subvencionar o projeto. As financiadoras do projeto de Jesus passam a ser as mulheres. E depois há uma coisa muito engraçada, que as mulheres nunca pedem nada em troca. Nada, nunca. Os discípulos andam sempre a negociar. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Jesus teve de fazer mesmo uma reunião com os discípulos e dizer, daqui não há nada para ninguém. Quem quiser ser o primeiro, ponha-se ao serviço de todos e não andem para aí sempre na mesma discussão. Quando eu for para o governo, quem é que vai para primeiro-ministro, quem é que vai ministro adjunto. Está lá no texto, está nos 3 sinóticos. Quer dizer, o problema... Quando as pessoas gostam de falar de vocações, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Largaram, pensavam que tinham um tacho à amostra. Estão a perceber? Largaram tudo porque iam ter melhor. E, portanto, Jesus, quando lhes pergunta qual é a discussão entre vós aí, a quem era o primeiro. E houve 2 que tiveram coragem. Um foi a mãe que foi interceder. A mãe dos filhos de Zebedeu, não foi? Nos outros foram eles mesmos, foram ter com Jesus, olha lá, quando vais para o governo, um primeiro-ministro ou ministro adjunto, está bem? E diz que os outros ficaram furibundos, olha, estes adiantaram-se. Estas coisas que acontecem, agora vai acontecer nas eleições e depois no carreirismo também eclesiástico, quem é que vai ser monsenhor, quem é que vai ser cônego, quem é que vai ser isto, quem é que vai ser bispo, isto tudo, não é? A gente conhece estas coisas, as maleitas nossas humanas, que é, a grande tentação é sempre a da dominação, não é de poder. A gente devia poder até muito, mas não devia era dominar. Eu encontrei outro dia numa conferência muito engraçada na Ilha Terceira, que houve lá um da Marinha que me disse, na Marinha há comandantes, não há mandantes. E eu só vejo agora mandantes sem haver comandantes. Comandante é aquele que faz os outros andar todos na dança, na baila. O mandante é que está sempre a mandar. E não faz nenhum. Agora,
O problema também, muitas vezes, na igreja é isto, não é? Ora, o que acontece aqui com Jesus é que ele anda numa subversão. E as mulheres nunca pediram nada. Junto à cruz, quando os discípulos se puseram a andar, quem é que ficou? Ficou lá um que algumas exegetas agora feministas até dizem que ela era capaz, o discípulo amado era capaz de ser uma mulher. Porque foi-se tudo a andar, o São João diz, cada um foi à sua vida, diz, já perdemos muito tempo com este. Porque eram derrotados, não é? As mulheres lá foram ao túmulo e tiveram a recompensa das recompensas. Se não fossem as mulheres, o cristianismo acabava no túmulo. As mulheres é que vão ser as evangelizadoras. Vejam que os dominicanos do século XIII têm Santa Maria Madalena como a pregadora dos pregadores, como aquela que suscita a pregação dos homens. E Jesus foi o que lhes disse, olha aí, dizer aos meus irmãos que a luta continua, tudo para a rua, está bem? Fiquem lá. Agora, a questão toda é que nós ainda não percebemos a revolução social de Jesus acerca de homens e mulheres. No tempo de Jesus, vejam quando, depois até fizeram disso um dogma, quando for ter com Jesus e lhe disseram, olha lá, podemos mandar as mulheres embora por qualquer motivo. Bastava que a comida naquele dia estivesse má, ou que eles julgassem má, era qualquer motivo para despedir a mulher. Era fazer da mulher gato de sapato. E que é o que Jesus disse? E de bugiar. Foi a resposta. Não separe o marido que Deus uniu. A gente diz o homem como uma coisa universal. Não, o que estavam ali eram os maridos na discussão. Então os discípulos diziam, se é esta a condição dos homens, a mulher é nem casar. Diziam, olha, alguns não casam porque a natureza não deixa. Outras porque escolhem outro modo de vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que é democrático. Vão perceber? O problema de Jesus, reparem bem, é realmente restituir as mulheres à condição primeira da criação. Deus criou. É evidente que é um mito, é evidente que é um símbolo, é evidente que é uma linguagem para dizer a realidade mais profunda que há. O que Deus criou foi o par humano, homem e mulher. E são os dois responsáveis do mundo. São os dois responsáveis da natureza. São os dois responsáveis da igreja. E agora, quando andam para aí com essas discussões se as mulheres podem ser ordenadas padre ou não sei, ordenadas sacerdote, dizem assim, eu fico a rir. Sabe porquê? Porque no Novo Testamento, sacerdote é só Jesus Cristo e o povo todo. Isso é que são os sacerdotes. Os restos são ministérios, são serviços. Estão a perceber? E, portanto, quem tem o máximo também pode ter um serviço de padre ou disto ou daquilo. Não faz mal nenhum. Ainda não vi que uma mulher pudesse quebrar a espinha por celebrar a Eucaristia. Mas, enfim, isso já é uma discussão para mais adiante. Mas é a grande que nós vamos ver, a grande revolução social é restituir a humanidade àquilo que é homens e mulheres. Homens e mulheres. Só que os homens, nós vemos isso nos textos depois da ressurreição, que até disseram, não pararam as mulheres a dizer umas coisas, mas ninguém não viu e tal. Andam a dizer que ele está vivo e não sei o que mais, ainda não viu. E depois os homens empalmaram o jogo e mandaram as mulheres para a sacristia ou então para lavar a igreja, não é? Agora, a questão toda, e que é a grande subversão do Pentecostes de Jesus, do Espírito Santo, foi o Espírito de Deus. Reparem que nos Evangelhos dizia, e era conduzido pelo Espírito, e era conduzido pelo Espírito, e era conduzido pelo Espírito. O Espírito de Jesus é o Espírito de Deus. E é esse Espírito que é depois também o da Igreja, o das pessoas todas. E este andamento faz com que também haja uma outra subversão,
que é o ver o mundo a partir dos excluídos. Epá! O fulano, em vez de andar com os sacerdotes do templo, em vez de andar com as pessoas assim gradas, anda com os pecadores, vai almoçar, vai comer com eles. Os que estão classificados como pecadores eram os outros, mas já tinham classificados os que eram pecadores. Anda com os pecadores, anda com os publicanos, anda com os fariseus, anda com essa gente toda. E Jesus isto é um hospital de campanha, como diz agora o Papa Francisco. São os que precisam de... Os que são santos, os que são bons, os que são santos, não precisam de médico. E eu ando neste sistema agora de cura, não é? De enfermeiro da humanidade, e pronto. E então, Jesus começa a ver o mundo às avessas. Começa a ver o mundo a partir dos excluídos. Não é a partir daquele que se banqueteava todos os dias, mas é do Lázaro, que está à porta, e só o cão é que tem piedade dele. Começa a fazer a narrativa dos que vão celebrar para o templo e, portanto, não se podem conspurcar, não é? E é o samaritano, um aleijado na fé, não é? Um que tinha outro templo, um cismático, que vai olhar para o lado. Estão a ver? Quando o mundo vai ser julgado, é também a partir dos excluídos. Têm fome, têm sede, e é com eles que se identifica Jesus. Isto significa o quê? O Espírito de Jesus leva-o a olhar o mundo às avessas do grande poder, da grande religião, de todos aqueles que se impõem aos outros. É esta viragem. Mas teve pouca sorte, foi morto, não é? As pessoas dizem aí a cruz. Jesus detestava a cruz mais que ninguém, não é? Ele dizia que era um comilão, um babarrão, gostava era de viver e de fazer viver e de trazer alegria e de poesia à vida. Mas preferiu a tudo, até a própria morte, atrair o Espírito de Deus, o Espírito que o habitava. E foi morto. Jesus não morreu. Não morreu na estrada, não é? Não morreu de acidente. Foi morto. E num homicídio, que aquilo não é julgamento que se faz. As pessoas andam sempre a apelar para a justiça não funciona, claro. A justiça é que o meteu, a justiça política ou religiosa é que o meteu na cadeia e depois o meteu na cruz. Então o que é que temos nós? O Espírito de Deus estava com eles. E vão ver uma coisa que é espantosa. No Evangelho também de Lucas, no capítulo 10, não sei se lembram que ele mandou 70 e tal discípulos a pregar. Com os 12 já não ia a lado nenhum. Então mandou. E quando regressaram, é um bocado como estes adolescentes, quando vão para campos de férias, vêm a contar. Eles também foram ter com Jesus, começaram a dizer, pá, foi fantástico, correu isto, correu a fazer a milagreira toda que lhe tinha acontecido. E Jesus disse, fantástico, correu tudo muito bem, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes, a vossa vida, está inscrita no coração de Deus. E diz o texto de Lucas, do capítulo 10 de Lucas, diz, que ele mesmo se espantou com o que disse. Ficou comovido e diz, séculos e séculos quiseram ouvir isto e não ouviram. O que é que as pessoas andam à procura de ouvir? Da parte da religião. Que são amadas. É a única coisa que as pessoas precisam de descobrir, é que são amadas, todas as pessoas, em todas as situações da vida. E são amadas quem cuide delas, quem as cure, quem as ajude. É isto a subversão social do Espírito de Jesus. Mas mataram-no, mas ele antes de morrer, não sei se recordam, estava desesperado. Mas no coração de Deus
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E àqueles que lhe davam a morte, que o mandaram para a morte, ele deu-lhes a vida. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Jesus morreu cheio da vida do mundo, de todos. E então diz, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro faz o seu sermão inflamado, diz: vós, aquele que crucificastes, Deus o restituiu à vida, porque a morte não tinha poder nenhum sobre ele. Não tinha, não. Ele não tinha nada nele de morte. Ele era a vida. E mesmo ao morrer, morreu com as pessoas todas no seu coração. Deus o ressuscitou. Vejam que as narrativas todas do Novo Testamento sobre a ressurreição é sempre Deus o ressuscitou. Não encontram sempre, reparem, que são muito engraçadas como linguagem simbólica, é sempre o mesmo Jesus e nunca é da mesma maneira. Nem sequer o reconhece, nem sequer a Madalena. Ninguém o reconhece. Porquê? Porque ele agora está numa existência nova. Está no próprio coração de Deus para estar no coração de todas as pessoas. Há tantos Cristos hoje quantas as pessoas que precisam de ser amadas. Ele está com todos no seu coração. E então acontece aquilo. Conversa religiosa? Sim, sim. Somos amados de Deus. Mas não podemos dizer, olha, somos amados de Deus, vai-te aquecer, está bem? Olha, somos amados de Deus, vai almoçar. No começo do século XX, quis-se fazer um partido católico, chamado Partido Nacionalista. E pensavam, como toda a gente era os padres e tudo, iam todos votar por esse partido e fazer com que as pessoas votaram. Mas houve um padre que disse, a gente não põe o amor de Deus ao lume. Estão a perceber? O amor de Deus, a realidade social, é se nós amamos as pessoas, como diz São Pedro, nós podemos deixar na situação em que se encontram. Temos de subverter o poder económico, subverter o poder político, subverter o poder religioso. Vejam a trabalheira que o Papa Francisco tem lá na Cúria para subverter o poder religioso. Subverter todos os poderes. Para quê? Para ficarmos na organização do mundo, tudo ser para o serviço. A grande lei cristã é esta: subverter o mundo para as pessoas estarem ao serviço umas das outras. As maneiras depois de cada história, de cada sociedade, de cada cultura, tudo isso, são todas muito diferentes. Mas a regra social única é esta. E isto vai ajudar? Isto vai ajudar a maioria? Isto vai ajudar os que mais precisam? É a pergunta que se tem que fazer sempre. Isto vai ajudar? Isto vai servir? E depois, cuidado. Eu acho que tenho de acabar aqui. A primeira graça que Deus nos deu foi a cachola. Foi o cérebro. A primeira graça de Deus é a condição humana que pensa. É a condição humana que raciocina. É a condição humana que calcula. É a condição humana que percorre caminhos, que estuda ciências que nós chamamos duras, ciências humanas, filosofias e tudo isso. Esta é a primeira graça de Deus. A seguir, a graça do Espírito Santo. Dizia Tomás de Aquino, sabe aquele São Tomás de Aquino fez um guião para os estudantes estudarem teologia, aquela coisa enorme que é a Suma de Teologia. E sabem que ele dizia o que era principal na Lei Nova? A graça do Espírito Santo. Porque sem a graça do Espírito Santo, podemos ser muito inteligentes e servir-nos da inteligência para estragar o mundo. A cura é fazer com que a nossa inteligência, os nossos recursos, tudo que há no mundo, seja posto
posto ao serviço de todos. Essa é a graça do Espírito Santo, que se enxerta na primeira graça, é que é a condição humana de homens e de mulheres. Mas se, quando a pessoa vai tirar um curso, tem de ser pelo gosto que tem. Se gosta de arquitetura, se gosta de filosofia, se gosta de engenharia, se gosta de investigação, isso deve seguir o seu gosto. Mas depois tenho a pergunta a seguir. E quem é que vou servir com isto? A quem? E muitas vezes não se vê imediatamente, não tem nada que se ver imediatamente, não tem nada que ter aplicação imediata. Mas tem que ter no coração das pessoas, na inteligência das pessoas, na vontade das pessoas, nos afetos, dizer: eu vou dedicar a minha vida com recursos que Deus me deu, naturais e sobrenaturais, com todos os carismas que me dá, eu vou pôr tudo isso para que este mundo tenha aquilo que se chama um bem comum. O bem em que todos possam comungar. Sabem que é a doutrina social da Igreja, que já vem de São Tomás de Aquino, a primazia do bem comum. Aquilo em que toda a gente pode beber. A fonte em que toda a gente pode beber. O bem comum é aquelas condições sociais, económicas e políticas para que haja o que é necessário para todos. Aquilo, pelo texto que a gente começou, não havia necessitados entre eles. Enquanto houver um necessitado no mundo, isto está errado. Sabem porquê? Porque ainda no Antigo Testamento há uma única pergunta que Deus faz. Sabem qual é? Que fizestes do teu irmão? É a única questão que Deus nos põe. Nós depois arranjamos tinglados e tinglados. E acabo com uma coisa do meu confrade, a quem tenho muita reverência, que foi meu aluno, mas aprendi mais dele do que eu lhe ensinei, o Frei Francolino Gonçalves, que investigou na Bíblia para descobrir que há duas teologias na Bíblia. Uma, a Bíblia universalista, a Bíblia da sabedoria, da criação. E depois há uma Bíblia nacionalista, a da libertação do Egito e Deus a dar porrada nos outros. Não é na Bíblia? Para safar um, dá cabo dos outros. É o que agora estão a fazer esses do império da loucura. Em nome de Deus, fazer mal. Não se pode. Não se pode. E as pessoas, mas Deus permite isso. Então não está na Bíblia, não está inspirado. Está inspiradíssimo. Para nos mostrar o mal de que somos capazes. De invocar o nome de Deus para fazer mal aos outros. Está inspirado. De dizer assim, isto é o que nunca se deve fazer. Portanto, Divino Espírito Santo, dai-nos a vossa luz, a luz da fraternidade, a luz do Espírito iluminado e que ilumina os caminhos das pessoas. E, sobretudo, vocês reparem, este mundo de desigualdades. Há um senhor, que eu até trouxe aqui o texto, que é português, Pereira Coutinho, de avião, que vai lá, tem uma ilha no Brasil, vai para trás, vai para diante, anda, festanças para aqui, festanças para acolá. Mas isto é um portuguesinho. Em relação aos grandes ricos, é um pobretanas. Mas há tanta gente, que vive à custa da exploração dos pobres. Vocês veem agora, andam a falar muito dos chineses, não é? Ei, a economia pujante e tudo isso, claro, não pagam aos trabalhadores. Quer dizer, é sempre tudo a ganhar. Reuniram o pior do comunismo e o pior do capitalismo. Isto vai dar um estouro de primeira apanha, percebes? Porquê? Todos os impérios caíram. Estes impérios atuais também vão cair. Era melhor que não existissem. E agora põe-nos um problema nós cristãos.
Nós que nos dizemos do Espírito de Jesus, porque é que colaboramos com o Espírito do diabo? O diabo separa. O Espírito de Deus une. Pronto, acabei. E depois desta brilhante alocução, está aberto o diálogo. Quem tiver algum comentário? Começamos aqui pelo Carlos. Pode ser sentado. Desde que fale alto. Não interessa é que fale. Não, mas tem é que as pessoas que são quase todos tão surdos como eu. Bom, eu sou de Paialvo e descobri o Espírito Santo em Tomar. Por causa da minha mãe, que era costureira e que me disse, vais comigo a Tomar. E como eu... Aí atrás estão a ouvir? Tá bom, fantástico. E como eu... Aquela senhora adorava-me. Eu não fui capaz de dizer que não. Vinha-se a pé. E depois ela passou em frente à igreja de São João Batista e disse, entras comigo. E eu fui, só porque ela gostava de mim. E entrei. E era um pandemónio lá dentro, porque era as ladainhas. Está a perceber? Era santo para aqui, santo para lá, orar para tudo em latim, orar para nobres e anjos e arcanjos. Era aquilo, era pior que o rosário. Nunca mais acabava. E eu desertinho passei. Claro. E algumas tantas houve uma coisa que me espantou. Foi o Espírito Santo chamarem-no. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Pai dos pobres. Em latim, pater pauper. Eu tinha umas noções de latim. Disse, esta interessa-me. Isto aqui há pano para mangas. Há alguém no céu que suja a mão dos pobres. Pai dos pobres. E depois comecei, ficou por ali, ao longo dos anos, fui analisando a coisa, nem por acaso, que é por ação do Espírito. Jesus nasce porque Jesus é pobre entre os pobres. Escolhe os pobres desde o nascimento. Tudo isso, todas... E claro, eu depois levei a minha vida toda por aí afora. E a um dado momento disse, bom, isto anda cá dentro. E desisti de tudo e pus-me ao serviço dos mais pobres em França. Quer dizer, num organismo francês. E foi. Os pobres levaram-me a ver o mundo às avessas. Por baixo. Porque os pobres estão sempre por baixo. E se Jesus não tivesse nascido o mais pobre dos homens, não nos tinha salvo todos. Só tinha salvos dele para cima. Os davam para baixo. Ele assumiu a humanidade toda. E fui redescobrindo o Espírito com os pobres. Nunca me falaram nele, até porque eles, essas coisas de espíritos, diga-se que as igrejas não evangelizam os pobres. Crias. Quando muito levam-lhe alguma coisa para comer. O resto. E foram os pobres que me foram pondo as verdadeiras questões. E fui descobrindo a ação do Espírito na generosidade dos pobres e nos egoísmos. Apesar de tudo, descobri que os pobres são muito menos egoístas que nós. Porque nós temos coisas a mais que podemos distribuir. Eles não distribuem grande coisa porque nós temos. Mas mesmo assim, vi pobres dar o que não tinham. E para isso roubar. Feliz roubo.
Quer comentar? Não, Ok. ótimo isto, mas está mais... Rogério, professor Rogério. Que depois podes fazer. Bem, desde já boa noite a todos. Eu ia para dizer que nós já conhecíamos o estilo, digamos, desafiante, brincalhão, provocador, realmente, no bom sentido da palavra, do Frei Bento Domingos. E, de facto, mais uma vez, esse espírito perpassou aqui também nesta conferência. Entre as várias mensagens que realmente o Frei Bento Domingos aqui nos deixou, eu sublinho uma que me pareceu, digamos assim, a mais acutilante, que é quando o Frei Domingos diz que realmente temos que, afinal, subverter todos os poderes para que, no fundo, eles fiquem mais disponíveis para o serviço. E a propósito desta subversão dos poderes e das ordens, eu estava a pensar se o Frei Bento Domingos me acompanhava na seguinte caricatura, já que também é homem brincalhão, na seguinte caricatura. Digamos, de um lado temos uma equipa, caricatura futebolística. Do lado temos uma equipa constituída, digamos, pela ordem económica e social, que está sistematicamente a apelar ao homem para que seja ativo, produtivo, rentável, competitivo, essas coisas todas que a gente conhece. E do outro lado temos a outra equipa, digamos assim, a equipa religiosa, onde se enquadra o Espírito Santo, que, no contrário, está a apelar ao homem para que seja simples, humilde, bondoso, generoso. Mas, afinal, realmente, Frei Bento Domingos, depois de assim, muitos encontros e até desencontros, o resultado final é que, de facto, digamos, a ordem económica e social está a impor uma grande derrota à ordem religiosa. E, por isso, a sociedade, digamos assim, atual, está no estado que a gente conhece. Cada vez mais materialista, cada vez mais egoísta, cada vez mais agressiva, cada vez mais indiferente, cada vez mais desumana. Afinal, o que é que o Frei Bento Domingos pensa desta caricatura? Alguém mais? Não, é para... Gostava de deixar aqui a minha opinião. Sim. Sou uma mulher, primeiro. Eu gostava de deixar aqui a minha opinião. Olha, se fizer mais alto... Gostava de deixar aqui a minha opinião, como mulher, que nós temos Cristo e Deus no nosso coração. E às vezes os ricos têm tudo, mas às vezes não têm saúde nem fé. E às vezes os pobres não têm nada, mas têm a fé no coração e têm Deus no coração. E às vezes, mesmo sem nada, nós podemos dar um carinho a alguém que está a precisar desse abraço ou desse carinho, e é tudo. E isso nós podemos fazer todos os dias e todos os momentos da nossa vida. É só isso que eu queria deixar. São três coisas... diga já. Frei Bento Domingos, só queria fazer uma pergunta, se eu percebi bem. A graça do Espírito Santo é servir em vez de servir-nos. Sim, é isso. São 4 perguntas, são muito complementares, ou 4 posições, não são perguntas, são posições que eu acho que há coisas assim. Não sei se recordam, logo que o Papa Francisco foi eleito, havia aquela discussão, se era o Papa, se era o Francisco Xavier, se era o Francisco de Assis, se era isto, se era aquilo. E os jesuítas da Suíça, de Luxemburgo e todos os outros, levaram os seus colégios lá ao Papa e ele recebeu-os, claro, ele também foi jesuíta, e grande jesuíta, e apareceram as crianças, primeiro, a dizer as coisas, ele lá já carinhou e tal. Mas no final apareceu assim um a querer armar. Nós, que éramos professores do Colégio Jesuíta, nós somos professores e somos já... que conselho nos dá? E ele respondeu, metam-se na política. E pais ficaram... um Papa agora andar a meter na política. O Papa não estava a dizer nada de estranho. O Pio XII já tinha dito que o cume da caridade cristã é a política. Porquê? Porque é o cuidado de todos. Eu não estou a falar de política e por isso ele dizia que era necessário regenerar a política. Quer dizer, colocar o poder, os poderes todos
ao serviço da comunidade. Portanto, a Avenida Grande, que é daqueles que sentem capacidade de ajudar o conjunto da organização da sociedade. Tá? E eu acho que nunca podemos desprezar os valores humanos. Há pessoas que têm jeito para coisas e outras que não têm. Eu, se me mandassem governar uma coisa qualquer, a falência era 2 horas depois. Portanto, não. As coisas não. Há pessoas que têm capacidade imaginativa, organizativa e tudo isso. Só que a podem pôr ao serviço deles mesmos, ao serviço de um grupo ou ao serviço da coletividade. Mas nunca esquecer estas grandes avenidas, estas grandes capacidades que há na humanidade. Mas depois, não se esqueçam o que aquela senhora disse. No Evangelho é muito claro. Quem der um copo d'água a esta pessoa que precisa, é do que está a precisar mesmo, entrou no reino dos céus. Não sei se me faço entender. Não é o volume das coisas. Eu, por exemplo, que tinha uma devoção, e tenho grande, por exemplo, a Mariano Gago, cá em Portugal. Foi o homem que despoletou o país para a ciência. Não sei se ele era crente, se não era crente, muito pouco me interessa. Ele acreditava que os portugueses podiam fazer ciência como qualquer outro povo. Este é um bendito de Deus e da humanidade. E dos portugueses. Pode ter que tenha muitos outros defeitos, não sei. Mas reparem, tinha um talento e pô-lo ao serviço. Os talentos que cada um tem, as capacidades que cada um tem, é responsável pela forma de os desenvolver. Mas a seguir vem o espírito do copo d'água. Quer dizer, eu não sou medido por aquilo de que sou intelectualmente capaz, por aquela capacidade de organização e tudo isso. Eu sou medido pela capacidade que tenho de doação, de serviço. Porque sabem que há uma palavra, e o Papa Bento XVI desenvolveu isso muito bem no que ele chamava o eros e o ágape. O eros é o amor-desejo. O ágape é o amor de generosidade, a capacidade de generosidade. Ora, as pessoas cada uma tem os seus talentos, mas a medida de todas é o primado da generosidade. Primado da generosidade. Os talentos, das capacidades que têm, espirituais, intelectuais ou então de pessoas que têm uma capacidade enorme. Eu vou já ao que os dois puseram. Eu conheci muito, porque estudámos juntos, um homem que morreu no mês passado, que era o Pedro Meca. O Pedro Meca era um dominicano basco, que quando nasceu foi no meio da guerra civil, os pais fugiram, os irmãos fugiram, não houve nada, e ele foi criado ao calhas, pelas ruas de Pamplona. Depois teve uma pessoa que lhe deitou a mão, mas não muito, e ele foi para a França, para Marselha, à procura da mãe, à procura dos irmãos, não encontrou ninguém. E então, entre os refugiados, porque uns foram para a América Latina, outros foram para vários sítios. E então ele descobriu o quê? Ao fim e ao cabo, tinha uma família enorme. Era a humanidade toda, era da sua família. E depois, quando entrou nos dominicanos, foi por ter descoberto, lá com os dominicanos em Marselha, que aquilo que é próprio, que Jesus veio fazer à Terra, foi que fizéssemos família com quem não era da nossa família. E o símbolo da vida religiosa na sociedade devia ser esse. Aqueles que fazem família com quem não é da sua família. E depois, sabem qual era o claustro dele, o convento dele. Foi para Paris e ia todas as semanas, uma vez ao convento de Saint-Jacques, e o resto
era dormir no metro, andar na rua, com todos os... Mas não era também para lhes arranjar nada. Era para estar com eles, conversar com eles. Depois até descobriu também muitos intelectuais, até fez uma tertúlia, a La Moquette, dessa gente que era... que não tinha também estavam abandonados na rua. E ele viveu a sua vida assim. A última vez que encontrei foi há 3 anos, mas ele também veio uma vez a Portugal, mas encontrei no México, encontrei no Chile, encontrei várias vezes, em que, por todo lado que andava só com isto, a ver o mundo a partir daqueles que ninguém gosta. Que cheiram mal, que são isto, tem aquilo, tem aquilo outro. E fez daí a sua família. E depois ia com um que era um padre muito... que tinha até uma revista Hebdopolitique, e que Paulo Blanchard ia discutir com ele, ia discutir com o padre que o adorava, o grande medievalista e também contemporâneo, que era o padre Chenu, Dominique Chenu, que foi um dos grandes teólogos do Vaticano II, e que teve também condenado. Mas o que eu quero dizer é só isto. Cada um tem de pensar numa coisa simples. Que talentos é que Deus me deu? E a graça do Espírito Santo é no dia em que sou iluminado que posso pôr a minha vida ao serviço dos outros. Seja na empresa, seja na investigação, seja onde for, não interessa já isso. Já é bastante segundo a primeira graça que é utilizada. E a graça do Espírito Santo, quando é a graça da liberdade, ele diz, por exemplo, Tomás de Aquino, quando chega à questão 116 da prima secunda, pergunta-se o que é que há de mais poderoso, de mais importante na lei nova no Evangelho? E ele responde, a graça do Espírito Santo. Mesmo os sacramentos, mesmo tudo o resto, é para secundar isto. É para ajudar isto. É para exprimir isto. Sem esta fonte de espírito, de liberdade, de espírito de amor, de espírito de fraternidade, zero. Podemos fazer, meu Deus, tanta coisa que há na igreja fantástica, tanta coisa que há no mundo fantástico. É preciso reunir aquilo que dizia o João 23, as pessoas de boa vontade. Sejam católicas, não sejam católicas, sejam do meu movimento ou sejam de outro movimento qualquer. Porque eu costumo definir os carismas pela palavra pancada. Cada um tem a sua pancada. O que interessa, como ali foi dito, é descobrir o mundo a partir daquilo que é desclassificado dos pobres. E diz o Espírito Santo, Pai dos pobres. E as pessoas dizem logo, coitados dos pobres, têm um pai muito distraído. Agora, o problema é que eu acabo esta coisa que é o seguinte. Nós andamos sempre a tentar convencer a Deus e converter a Deus. Pedindo-lhe isto, pedindo-lhe aquilo, dizendo isto. Ora, a oração, quando Jesus, depois do batismo, está em oração e tem aquela iluminação, tu és um filho muito amado. Eu acho que os pais esquecem muito isto. A única coisa boa que podem dizer aos filhos é que gostam muito deles. 5 vezes ao dia. É a única coisa. É de que somos amados. Aquilo é o que nós precisamos de saber. Os namoros, o que é? Precisam de quê? De andarem sempre na altura do entusiasmo, não é? Depois arrefecem. E os casados também, depois arrefecem. E já não têm galanteio, já não têm nada. O problema grande, este, é o de descobrir, e esta é uma graça enorme, que somos amados. Depois temos a outra coisa, o Evangelho sempre dos ateus,
Tive fome e deste-me de comer. Eu não sabia que eras tu, caramba, se não tinhas sido tão bem tratado. Tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava na cadeia. A revolução social total do Espírito de Deus revelada em Jesus Cristo. É que vocês, não sei se já repararam, no capítulo 25 de Mateus, há 3 parábolas. A primeira, a das virgens prudentes e das estúpidas. Aquelas que realmente estão sempre a fazer pela vida e atentas e tudo. Depois há aquelas distraídas e ninguém dá nada a ninguém. É o mundo do ninguém dá nada a ninguém. A primeira parábola. A segunda parábola é do capitalismo selvagem. Um começa logo só com um talento. Outro tem logo uma série de talentos. Outro tem, e a quem muito tem, ainda mais se lhe dá. E a quem pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Puxa, isto assim não dá. Mas a seguir isto vai a tribunal. Vem o julgamento da história. Tiveste toda a liberdade, todas as capacidades. Mas depois diz, tive fome, deste-me de comer. Tive fome e não ligastes. O mundo é julgado porque nem os que fizeram bem, nem os que fizeram mal, sabem que o fizeram ou desfizeram a Deus. Porquê? Porque Deus está identificado com as necessidades das pessoas. Isto quer seja na fábrica, quer seja na oficina, quer seja na agricultura, seja onde for. A questão é ter esta visão. E a gente diz, porque é que há esta mania do Papa também Francisco, e a mania de Jesus, a mania de São Francisco, de tanta gente assim, a mania do nosso São João de Deus, não é? A gente não liga nada. Foi o primeiro psiquiatra do mundo. Não é? Andou com os tolos. Com os tolos. Em Granada, nem sequer em Portugal. Mas reparem, é estes que olham para onde ninguém olha que revelam aquele Deus que olha sempre por nós. Ora, Deus tem um defeito, sabem qual é? É não gostar de fazer nada sozinho. É esta mania que Deus tem de querer associados. De querer que a gente também colabore, de que a gente entre na dança. Eu tenho um amigo que me diz, quando vejo dizer Deus omnipotente, penso sempre assim, se eu tivesse metade do poder de Deus, tinha este mundo um brinquinho. Era um Deus ditador, não é? Ele é que fazia tudo isso. Mas Deus não costuma ser assim. Costuma associar-nos. E esta é a graça do Espírito Santo. É esta graça de nos associar, de nos fazer olhar para o lado, de nos fazer olhar para quem precisa. Tanto sob o ponto de vista cultural, como sob o ponto de vista religioso, como sob o ponto de vista material, como sob o ponto de vista social. Nós não podemos separar estas dimensões todas da vida humana. Não podemos separar estas dimensões da vida humana. Nós somos um complexo de muitas faces, não é? E devemos dar de beber a todas as dores, não é? As dores intelectuais, as dores de cinema. Olha o nosso Manel de Oliveira. Um chato, mas fez as obras estéticas mais engraçadas. O meu irmão diz que dormiu sempre bem nos filmes dele. Mas seja como for, repare, o talento que tinha era de contrariar este cinema em que as imagens estão sempre todas a fugir. De nós pararmos e contemplarmos. Mas outras pessoas tiveram outras virtudes, todas que nós temos, tantos santos. Eu gosto muito das igrejas. Oh, meu Deus, há bocado fui ali ver uma vossa igreja, diz quem me dera viver aqui, assim, de papo para o ar nesta igreja, tão bonito e tal. Mas, meu Deus... A gente há santos nas famílias, há santos. E há diabos. Há de tudo. Porquê? Porque nós estamos todos em processo de conversão. Eu sou adepto da filosofia alentejana. A filosofia alentejana, as pessoas começam logo, os preguiçosos e tal.
Não é nada disso. No Alentejo, como sabem, os verbos é sempre no gerúndio. Vai sendo. As coisas não são, nem não são. As coisas vão sendo. E este mundo vai sendo tão devagar, não é? Mas vai sendo. E nós só reparamos para as asneiras, não vemos os santos. Se reparamos só nos santos, não vemos as asneiras. Olhemos para o mundo a transformar. E ao mundo em transformação. E depois leiam os Atos dos Apóstolos, está bem? Leiam. E divirtam-se. Divirtam-se. Porque ele está sempre noutra. Está sempre noutra. E é um bocado o que me parece que nós devíamos também, é estar sempre noutra. Quer dizer, porquê? Nós somos os filhos da rotina, não é? Temos para ter daquilo, porque as coisas sem organização não dão. Mas o espírito é espontaneidade. Os apóstolos a planear, o Paulo a planear as coisas para um lado, saía-lhe por outro. O Pedro na mesma. E depois todas nas comunidades. É bom assim, eu acho que é bom. Não sei se eu não respondi, que não quis responder a ninguém, mas viram a minha ideia, não? Gostávamos de ver mais. Hã? Gostávamos de ver mais. Assim, mas porque o problema dos... Eu sei que está cá dia 7, 8, não está? Sim. Sim. Nós vamos ter a segunda parte. Sim. Não, é por causa do seguinte, é que quando diz a graça do Espírito Santo, a primeira coisa eu acho, e eu dou sempre graças a Deus pelo Papa Francisco, sabem porquê? Porque ele mesmo depois de uma advertência dá uma gargalhada. Isso é que é ter graça. Não sei se me fazem entender. Tirou meu Deus, cada um teve o seu carisma e a sua força, mas tirou o ar macambúzio da religião. E ri-se e diverte-se com as crianças, com os velhotes, com os desfigurados, com isto. Porquê? Porque a graça, quer dizer, aquilo que acontece sem a gente estar a premeditar, que nos vai acontecendo. Eu conto só esta história, que eu vi, e vi ainda uns resquícios na televisão. O Papa ia para uma paróquia da periferia de Roma, e de repente manda parar o carro. Viu assim uns escurinhos, parou e perguntou, manhoso, quem é que habla aqui castelhano? Quem habla espanhol? Todos nós outros. Eram imigrantes da América Latina que estavam num bairro de lata. Ele ia para onde a periferia encontrou uma periferia maior. Antes. E parou, e com eles é que falou. Não sei se me façam entender. Isto é que eu acho a graça, o responder à graça de Deus é responder aos desafios que se nos vão pondo. E dizer assim, olha o que eu acho muita graça, aqueles dois sacerdotes e levita que ia para o templo. O homem tinha toda a razão. Se começava ali a contactar com um que estava doente, já não podia fazer o culto. Lá, o culto de Israel. Tudo. E por isso é que São Tomás de Aquino dizia, foi muito bem o Espírito de Deus a ter acabado com aquela tralha toda do antigo Israel. Porquê? Por uma razão, aquele homem fez o que devia fazer, o levita fez a mesma coisa. Porquê? Porque aquela religião não deixava olhar para o lado. O samaritano, que era um cismático, olhou para o lado. Não sei se me faço entender. O problema grande religioso é a gente olhar para o lado. Ao passo que nós olhamos sempre para os projetos que temos, isto, aquilo, daquele outro, não sei o que mais. E temos que fazer, senão também é uma bagunça, não é? Mas deixar-se desafiar pela realidade é a lição dos Atos dos Apóstolos. E depois eram mulheres, eram homens, eram gregos, eram helenistas, eram de todas as culturas. E foi o Paulo que, ao fim e ao cabo, tornou o Espírito de Jesus universal em contacto com as realidades.
Nós, caramba, ainda me recordo do que acontecia em África, que até um bispo, que eu só soube que passou por lá, que não queria no seminário ninguém negro. Não queria padres negros, nem mulheres. As mulheres tiveram de o embebedar para poderem ir, as freiras, ir para a sua diocese. Eu acho que fizeram muito bem, foi uma graça de Deus também. Mas é um bocado, isto, dizer um bocado assim, quando temos tudo previsto, este não dá, aqueles não dá, aquela cultura não dão, aqueles não dão, esquecemos, Deus criou o ser humano e achou que era uma maravilha. E achou tão bom que eles, para justificar depois o descanso, os judeus disseram que ele descansou ao 7º dia. Estão a perceber, são muito engraçados. Mas depois, o que é que acontece no Novo Testamento? Jesus começa a dizer, no dia de Deus deve ser o dia das pessoas. E não, ao sábado não podes curar. Se quiseres ir, vem nos outros dias, não. E então diz o São João uma coisa tão engraçada, que Jesus respondeu, sei lá se foi ele, se quem foi, mas é atribuído a Jesus dizer assim, o meu pai trabalha sempre e eu também. Nem que o sindicato não queira ao sábado trabalho. Estão a perceber? É uma coisa que eu acho que é esta coisa, esta liberdade de Deus, esta liberdade do Espírito de Deus, esta liberdade que nós devemos ter em ser desafiados por coisas que não estão previstas, que não estavam previstas. Faz mal. E que Deus nos dê juízinho até a hora da morte. Eu acabei. Esse é o conselho que a minha mãe me dá sempre. Que Deus nos dê juízo até a hora da morte. Bom, tenho a certeza que ninguém se importaria de continuar aqui durante mais algumas horas. Ainda bem que nenhum sindicato nos impediu de estarmos aqui presentes esta noite e de ouvirmos de uma maneira tão eloquente e, ao mesmo tempo, divertida, o Frei Bento Domingos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostei. Obrigado pela alegria e o sentido de humor com que nos presenteou esta noite. Obrigado por falar desta necessidade de subvertermos tantas coisas que têm a ver com aquilo que nós às vezes julgamos demasiado importante, às vezes intocável, que é este poder económico, político e religioso. Obrigado por nos ter ajudado a entender melhor a alegria do Evangelho, também a partir da encíclica do Papa Francisco, e sobretudo a sermos capazes de regressar às origens para percebermos melhor que de facto o mundo seria bem mais feliz se fôssemos capazes de olhar para o lado, de olhar o irmão, e daí nascer a partilha. E é disto também que o espírito da festa do Espírito Santo, ou festa dos tabuleiros, fala e transmite. E só é pena que muitas vezes, como já tive a ocasião de o dizer na primeira conferência, demos tanta importância às cores e ao número de pessoas e não à qualidade do evento. Interessa que venha muita gente, mas o que é essa muita gente cá vem fazer? E o que é que nós temos para lhes oferecer? E quando nos perguntam o que é aquilo que vai no cimo do tabuleiro, o que é que respondemos? O que é que as pessoas de mar sabem responder? Será que conseguem ter uma resposta? E a maioria não sabe. Porquê? Porque não sabe estudar a própria realidade onde vive. Porque não sabe estudar muitas vezes as próprias tradições. E então, obrigado por nos fazer entender isto. Não havia necessitados entre eles. E a questão que Deus nos põe no fim da vida é: que fizeste do teu irmão? Que fizeste do teu irmão? E então que esta festa dos tabuleiros signifique também para nós a necessidade de olharmos mais uns para os outros. Não importa a nossa confissão religiosa, não importam as nossas crenças políticas, os nossos credos políticos. Aquilo que importa é que ao nosso lado está um irmão para amar, exatamente porque Deus nos ama a todos. Morreu por nós, por todos, sem distinção. Então, oxalá que cada um de nós saiba descobrir a própria pancada, não é? Os tais carismas do Espírito Santo, para depois os colocar ao serviço dos outros, a começar pela própria família e depois sendo capazes de os levar à comunidade. Eu regressei ontem à noite da Suíça e já agora conto-vos então uma experiência que
que tem muito a ver com tudo aquilo que acabámos de ouvir. E fiquei provocado, sobretudo, a partir daquele exemplo do tal portuguesito, não é? Que é muito rico e que tem um avião particular e que viaja para aqui e para ali e aparece em todas as revistas cor-de-rosa. Temos muita pena desses indivíduos. Eu tive a experiência esta semana de estar em contato com um dos homens mais ricos, uma das famílias mais ricas da Suíça. Tem 4.000 empregados no mundo dos relógios e numa clínica dentária. Dentária, que também depois trabalha com próteses, etc, etc. E então este homem e toda a família fez uma coisa que eu nem sabia que existia. Pelos vistos, existem no mar Mediterrâneo, existem barcos hospitais, não é? Um barco hospital que é cheio de gente voluntária. Este homem é médico, a esposa é médica e um filho é especializado em qualquer coisa que tenha a ver com dentes. Não sei bem que tipo de especialidade é, mas tem a ver também com próteses. E então esta família entregou a gestão de todas as fábricas e clínicas aos próprios administradores das empresas, aos gestores. Confiaram plenamente nesses gestores. E eles partiram durante 4 anos, 4 anos, para trabalhar num destes barcos. Isto é olhar para o irmão. E nós às vezes andamos aqui com 5 questões fechados em nós mesmos, incapazes de partilhar, incapazes de olhar o irmão que está mesmo ao nosso lado. Já agora passo a palavra aqui ao nosso mordomo, não é? Porque é sempre uma honra tê-lo aqui connosco também, e ele honra-nos também com a sua presença, obviamente, nesta preparação que também queremos seja espiritual, para lá de todos os festejos que fazem parte da festa do Espírito Santo. Então, uma última palavra aqui ao nosso mordomo. Eu queria agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente hoje e com todo o gosto com o Sr. Frei Bento Domingos, e falar da festa dos tabuleiros, das festas do Espírito Santo, é realmente falar desta capacidade de generosidade de um povo, de todo um concelho, que se entrega durante muitas horas para que a festa surja naqueles 10 dias. Mas a festa é mais que isso. A festa é esta comunhão que existe durante estes meses, em que realmente, aquilo que o Sr. Padre há bocado falou, em que se faz da família aqueles que não são da família. E é um conjunto de uma união realmente de muita gente e de muitas pancadas. E é essa união que faz com que a festa realmente seja aquilo que é. Mas antes de ser aquilo que é naqueles dias, é aquilo que nós vivemos entre nós todos durante estes meses. E para mim, pelo menos, e para alguns que me acompanham, é realmente a festa do Espírito Santo e essa graça do Espírito Santo que cai sobre nós e que faz com que a festa chegue, que tivesse chegado até aos nossos dias, e é isto que tentamos transmitir àqueles que estão a entrar agora na festa e que, eventualmente, serão os futuros mordomos. Muito obrigado. A todos. Obrigado. Lá fora há um grupo que tem a ver com a catequese paroquial, tem sempre alguns doces, algumas bebidas, e as pessoas são convidadas a consumir e depois a deixar a sua oferta. Também isso é partilha. Também à saída da parte direita estão os jovens com livros que são da autoria do Frei Bento Domingos e que estão à vossa disposição também. Muito obrigado pela vossa presença, tenho a certeza que se divertiram, não vi ninguém a dormir, o que é muito bom, e então um bom fim de semana para todos e muito obrigado. Não se esqueçam que a próxima conferência é no dia 29 de maio e teremos connosco o Dom Manuel, Bispo de Santarém. E o tema é o culto do Espírito Santo, sinal da alegria cristã. Muito obrigado, boa noite. Ó João, muito obrigado também. Já estou em grande forma, mais ou menos. Estas aventuras. Partindo das costelas. Eu queria que ficasse este livro.
mesmo oráculo funeral nos casais. Nos casais? Nos casais? Mas é totalmente dentro do livro. Muito obrigado. Onde é que isto se adquire? Muito bom, excelente. Vê-se muito bem. Há-de-me arranjar uma dessas ao Concha. Eu Quem agradeço. diga mal das coisas que Então esta também me deram. Foi dado.